O Ministério Público do Tocantins recomendou que o governador do estado do Tocantins chamasse 128 candidatos do último concurso público e ainda que fosse aberto um novo concurso. E aí, galera? Vai ter um concurso público novo? O que vai acontecer? Afinal de contas, essa recomendação do Ministério Público vai mudar o jogo? Não vão chamar os excedentes? Vão chamar os excedentes? Enfim, nós estamos aqui para bater um papo a respeito disso. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Jorge Gustavo. Para quem me conhece, eu continuo sendo Jorge Gustavo. E bem-vindo ao maior canal a respeito dos concursos públicos do estado do Tocantins aqui no YouTube. E a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Eu tenho recebido inúmeras, centenas de perguntas a respeito disso lá no meu Instagram. E para poder ficar registrado e solucionado isso de uma vez por todas, a gente vai trocar uma ideia. Bom, pessoal, a notícia é essa aqui, ó. Nós vamos tirar aqui do site Conexão Tocantins e do AF Notícias, que são sites do estado do Tocantins que trabalham há muito tempo em questões relativas ao estado. Por que eu gosto de fazer isso? Porque muitas vezes os sites de fora têm a intenção só de te vender um cursinho, tem a intenção só de, por exemplo, vem com a notícia e na sequência já fala para você que vai ter um concurso, né? Então, a ideia aqui não é essa, tá? A gente trabalhar com a informação de forma concreta, sem essa intenção de vender alguma coisa para você e informação pela metade. Então, o lugar mais confiável são sites mesmo do estado do Tocantins. Vamos ler aqui, ó. MPTO requer medidas para suprir déficit de mais de 5 mil policiais e que o novo edital seja publicado em 3 meses. Aí, o MPTO, por meio do grupo de especialização em segurança pública, na segunda-feira, dia 15, expediu uma recomendação para que o Estado promova as ações para suprir o déficit de 5.575 policiais militares, tá? Visando atender a população de forma mais efetiva. Dentre as medidas, a HESP orienta que no prazo de 45 dias haja convocação e nomeação de mais 128 candidatos aprovados no concurso para provimento de vagas dos quadros de praça, policiais militares. Então a gente está falando de praça, né? Bom, fica a dica aqui para a HESP, né? Pô, o oficial também está precisando. Então por que a recomendação é só para praça? Faz um tempão que não tem concurso de oficial. E olha só, e no prazo de 3 meses seja publicado novo edital. Então é convocação de 128 em 45 dias e publicação de novo edital em 3 meses, tá? O órgão ministerial ainda sugere a reativação de todos os destacamentos inativos, bem como a realização de todos os remanejamentos necessários para garantir a atividade de patrulhamento ostensivo no estado do Tocantins. A recomendação foi fundamentada nas informações colhidas no bojo de um procedimento administrativo, o qual identificou que nos últimos 5 anos houve 964 baixas e desativação de 80 destacamentos, do quais 70 foram reativados, porém com desfalque de efetivo, né? Então aqui estão os promotores que assinaram a recomendação e uma observação aqui de que o governador anunciou um novo concurso nesse ano, mas não é bem assim, né? Tá faltando uma informação aqui e a gente vai conversar disso logo logo. Aqui no site AF Notícias é a mesma coisa, tá? É a mesma notícia, tá, galera? Ó, se você quiser ver aqui, ó, mesma notícia. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender nisso aqui é o seguinte: a recomendação do Ministério Público, ela não tem um caráter obrigatório, tá? A recomendação é uma mera sugestão, certo? Inclusive, existe uma resolução do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que criou essas recomendações. Eu vou mostrar aqui para vocês que vocês entendam. A resolução 164, de 28 de março de 2017, do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, esse órgão aqui, ela traz aqui pra gente essa questão da recomendação, né? E aqui no artigo 1º ele já fala, ó, a recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, por intermédio do qual este expõe em ato formal razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão com o objetivo de persuadir, convencer o destinatário à prática
ou a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, porque o Ministério Público ele defende os direitos difusos e coletivos, né, pessoal? Atuando assim como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas, tá? Por depender do convencimento do decorrente de sua fundamentação para ser atendida e assim alcançar sua plena eficácia, olha aqui, galera, olha só, a recomendação não tem caráter coercitivo, leia-se, obrigatório, compreenda, galera, mandamental. Isso aqui já foi esclarecido pela jurisprudência diversas vezes. Eu joguei aqui no Jus Brasil, encontrei aqui um posicionamento do Supremo, que ele fala que a recomendação expedida pelo Ministério Público não se reveste de caráter impositivo, de modo que por si só não implica desrespeito à autoridade da decisão do Supremo, enfim. Aqui, TJMG, as recomendações expedidas pelo Ministério Público não têm caráter vinculante, cabendo ao administrador avaliar a conveniência e a oportunidade de cumprir ou não o recomendado, certo? TJ do Pernambuco, olha lá, a recomendação consiste em um instrumento extrajudicial de caráter meramente indicativo, sugestivo, olha, despida de coercibilidade, beleza? E aí a gente vai vendo aqui muitas coisas sobre a recomendação, tá? E a gente tem certeza, a gente consegue ter certeza, ó. TJ do Goiás, ó, a simples recomendação emanada do Ministério Público não revela a prática de um ato administrativo impositivo, mas apenas uma direção considerada correta. Assim, por ser desprovida de caráter vinculante, é insuscetível, blá blá blá, etc e tal, tá? De configurar lesão a direito, líquido certo, impetrante, enfim. Então, meus queridos, o que nós temos aqui? A gente tem uma mera recomendação do Ministério Público que fala para o Estado do Tocantins realizar essas providências, certo? A recomendação é mais um indicativo. Olha, Estado, é bom que você faça isso, porque o Estado está precisando, a gente está precisando melhorar a segurança pública do Estado do Tocantins. E convém aqui, dentro desse tema, a gente destacar alguns pontos. Primeira coisa, galera, a recomendação ela é um indicativo de que o Ministério Público poderá tomar providências depois, né? Então, o que acontece? Para que o Estado ele seja obrigado a cumprir isso que o Ministério Público está falando, tem que partir de uma decisão judicial. Por quê? Porque a gente tem lá aquela questão da independência, autonomia entre os poderes. Um poder não pode mandar no outro, né? E o Ministério Público nem é considerado um poder, ele é um órgão de controle. Então, o que acontece? O Ministério Público, ele pode, por exemplo, instaurar um inquérito civil público para averiguar melhor essa situação, para tomar conclusões e para dar subsídio, para dar fundamento para uma eventual ação civil pública. Aí sim, se o Ministério Público entra com uma ação civil pública na justiça, né, que vai ser julgado por um juiz, e esse juiz, dentro dessa ação civil pública, dá determinações para o Estado, aí o Estado tem que cumprir, e o juiz pode fixar pena de multa, o juiz pode fixar diversas medidas coercitivas de acordo com o caso concreto. Mas a gente não está nem nesse patamar, tá? A gente está num patamar de recomendação, um ato primário, ainda está começando a recomendar. Aí depois tem o inquérito civil, se precisar, e a ação civil pública. Aí olha só que interessante, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o Estado, ele sabe dessas informações, porque a comissão dos aprovados no último concurso, os excedentes, eles trouxeram um levantamento extraordinário, já mostrava tudo isso para o Estado. Inclusive, é por essa razão que o Estado já se manifestou que ele quer chamar os excedentes. Então isso não são informações novas para o Estado, são informações que o Estado já sabia, não é novidade nenhuma para o governo, ok? Agora, uma outra questão que a gente também tem que levar em consideração é que, se a gente for parar para pensar, o Estado do Tocantins não é muito bom de cumprir determinações dentro de uma ação civil pública, não. Então, olha só o que eu estou falando para você. Nós já tivemos casos em que não era uma mera recomendação, eram decisões judiciais dentro de uma ação civil pública e o Estado do Tocantins não cumpriu. Um exemplo crasso
esdrúxulo, um exemplo assim nítido, notório, é o concurso público da SEDUC que está tendo agora. Cara, quantos anos o Estado demorou para fazer esse concurso? Tinha ação civil pública fazendo acordo, pedindo manifestação, isso, aquilo, o Estado não cumpria, pedia prazo, demorava, fingia que não via. E demorou um tempão para o Estado realizar esse concurso, há mais de 10 anos, né? Então, olha só, o que eu estou trazendo para você? Isso não muda o jogo, não muda o jogo, porque se o Estado do Tocantins não cumpria determinações dentro de um processo judicial, quem vai dizer em razão de uma recomendação do Ministério Público que não tem caráter vinculante, não tem caráter obrigatório, não tem caráter mandamental, não tem caráter coercitivo? Então, vocês precisam entender isso, tá? Então a gente está lidando aqui com independência entre os poderes, tem que vir através de uma decisão judicial, né? E é uma coisa que tem que amadurecer, o processo tem que ser instruído no sentido de ter provas, amadurecido, tem que ter muita coisa, um estudo bem fundamentado, certo? Então a primeira coisa é essa. Agora, uma outra questão também, que é bem importante a gente falar, é que o Estado pode suprir isso de uma forma muito mais eficiente, que é chamando os excedentes, e ele já se comprometeu a chamar os excedentes. Por isso que na leitura do primeiro site que eu trouxe aqui para vocês, eu disse que estava faltando informação, porque o governador anunciou um novo concurso, mas ele não anunciou um novo concurso de soldado, ele anunciou um novo concurso do CFO. Por quê? Porque depois daquele evento que nós tivemos ali a formação dos soldados na última turma do concurso, depois daquele evento teve um outro evento no centro de convenções, foram tirar a dúvida com o governador, um jornalista parou o governador, foi tirar a dúvida com ele, e ele falou, deixou isso bem claro, que a intenção é chamar os excedentes, que eles estão aí se posicionando, se manifestando tal, para chamar os excedentes, tá? Eu acho que o Estado ainda está dentro de um prazo razoável para fazer isso, porque a gente teve essas manifestações de chamamento dos excedentes recente, então o Estado estava estudando uma forma de fazer, a polícia concordou, e aí agora vai vir um procedimento administrativo para viabilizar isso. E esse procedimento administrativo ele tem que ser todo amarrado, para não ter erro, né? Para órgãos de controle, por exemplo, não falarem que tem hipótese para anulação. Eu vou te falar aqui um pouco do que acontece. Para quem não sabe, eu trabalhei na política local, eu fui chefe de gabinete do professor Júnior Gel na Câmara dos Vereadores, em Palmas, e também fui coordenador da assessoria jurídica dele na Assembleia Legislativa. Então o que vai acontecer aqui? O Estado, antes de realizar determinadas coisas, ele precisa se acertar com os órgãos de controle para depois não levar uma pancada. Então o Estado ele senta para conversar com o Tribunal de Contas, ele senta para conversar com a Assembleia, ele senta para conversar com o Ministério Público, ele resolve tudo isso e fala assim, olha, a gente está vindo aqui conversar para a gente poder saber qual é a melhor forma, mas no fundo eles querem o aval desses órgãos. E aí eles vão lá e fazem o procedimento. Esse procedimento de chamamento dos excedentes, ele tem que levar em consideração vários aspectos. Primeiro, quem serão os excedentes? Né? Na minha opinião, são aquelas pessoas que tiraram notas na prova objetiva e subjetiva dentro do mínimo exigido pelo concurso, né? Quem não teve nota fica para trás, isso aí não tem conversa nenhuma. E aí, galera, uma outra coisa também é que existe um projeto de lei na Assembleia que ele busca derrubar a cláusula de barreira desses concursos públicos. E uma vez organizada essa parte administrativa, organizada essa parte dentro da Assembleia, aí sim a gente tem a condição da gente pensar num provimento. Na minha opinião, 3 a 6 meses é um prazo razoável para que o Estado do Tocantins resolva esse tipo de problema, tá? Mas uma outra coisa também é que a comissão tem que continuar vigilante, os deputados que são a favor têm que continuar vigilante, porque o Estado ele funciona através de pressão. E isso é tão forte, isso é tão nítido, que o chamamento dos excedentes ele é decorrente de uma pressão política, certo? A comissão se mobilizou muito, conversou muito, foi atrás muito. Então existe uma pressão política muito grande que faz com que o governador do estado enxergue um potencial de eleição, um potencial de eleição nisso, né? Pô, quantas famílias serão transformadas com isso?
Caramba, se eu chamo 500, eu estou falando de 500 famílias que podem dar votos para mim ou para um candidato indicado por mim numa próxima eleição. Entendeu? Então, galera, existe uma questão aqui por trás, certo? E aí, o governador tem que fazer com que as pessoas pensem que é uma coisa difícil, que ele tá lutando, tá vendo, tá se mexendo, para elas serem gratas a ele e votarem nele. Então existe essa questão por trás, essa pressão política por trás, existe esse intuito político por trás de chamar os excedentes, que no meu ponto de vista é muito mais vantajoso por Wanderley Barbosa, e também para a própria administração pública em razão do princípio da eficiência, menos gastos, né? Mais rapidez, em vez de fazer outro concurso, chama logo a galera. Enfim, outro cenário perfeito seria o quê? Chamar os excedentes, fazer um concurso público para chamar essa galera aí que está faltando para soldado. Seria perfeito. Beleza? Mas na minha opinião, o que vai acontecer é, chama os excedentes, faz um concurso público novo para o CFO. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de contribuir aqui para o crescimento do nosso canal, deixando seu like, se inscrevendo, ativando as notificações, comentando aqui embaixo, velho. Comenta aí, meu irmão, minha irmã. E aí, tu tá nos excedentes? O que você acha disso? O que você espera? Quer que chama logo? Tá demorando? Tá enrolando? Você quer outro concurso público? Qual que é a sua opinião sobre isso? Um abraço, galera, e até os nossos próximos vídeos.